dia, amigos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Mas vamos lá, Mateus 5:3, nós vamos estar falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são princípios de vida contidos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte proferido por Jesus, está registrado em Mateus capítulo 5. Então nós vamos estar estudando as bem-aventuranças. Esses vídeos são vídeos curtos, de entre 5 e 7 minutos, e é para edificação, para tua edificação espiritual. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 3, vamos ler o texto. Mateus 5, 3, diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com pobres de espírito? É lógico que Jesus não está falando aqui de pobreza física ou pobreza material, ainda que Jesus tivesse uma simpatia pelos pobres. Ele não está falando aqui de uma pobreza física, de uma pobreza material. O que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando daqueles pobres, aquelas pessoas que têm uma atitude de coração, no coração reconhecem a grandeza de Deus, reconhecem a dependência de Deus. O pobre de espírito, ele sente necessidade de crescer espiritualmente, ele sente necessidade de se adequar às coisas de Deus, às coisas do reino. Ao contrário disso, tem o pobre de espírito, ou seja, tem um rico de espírito. O rico de espírito é aquele que vive para si mesmo, é aquele que toma suas próprias decisões sem consultar a Deus e a sua palavra. Então, o rico de espírito é aquele que ignora Deus, que anda distante de Deus. Na contramão do rico de espírito vai o pobre de espírito, que depende de Deus, que busca a perfeição em Deus. Ele vai por aquele versículo que Jesus diz nesse mesmo capítulo 5, no versículo 48, 5:48, Jesus vai dizer: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando nós somos pobres de espírito, nós somos dependentes de Deus, nós nos colocamos à mercê da palavra de Deus, nós nos submetemos à palavra de Deus, nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Quando nós fazemos isso, quando nós agimos assim, quando nós temos essa atitude, nós ganhamos o reino dos céus, nós ganhamos a eternidade, nós ganhamos a vida em Deus. Uma pessoa pobre de espírito, ela sente a necessidade de crescer espiritualmente. Ela está sempre querendo mais de Deus. Ela diz: eu preciso crescer, eu preciso ter mais de Deus, eu preciso ver mais da glória, da graça, da presença de Deus na minha vida. E ela quer viver isso intensamente. É desejo do seu coração. Essa necessidade de Deus, reconhecendo a dependência dele e ansiando ardentemente pela vida que ele oferece, isto é ser pobre de espírito. A minha pergunta para você é: você é rico de espírito ou você é pobre de espírito? Pode parecer um contrassenso, mas o desejo do nosso coração é que você seja pobre de espírito. Alguém que anseia por Deus, alguém que se apaixona pelas coisas de Deus, alguém que busca a presença de Deus, alguém que persegue a vontade de Deus a todo custo, alguém que quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nesse mundo em que cada um faz o que quer, em que cada um toma as decisões de acordo com o seu coração, de acordo com as suas tendências humanas, nesse mundo em que nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão embarcando no egoísmo e se esquecendo de Deus e do próximo. Neste mundo em que nós pregamos aquela tese, cada um por si, nesse mundo nós precisamos ir na contramão e entregar para Deus o nosso coração, a nossa vida, e reconhecer
a nossa dependência dele. Dizer: Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Deus, eu não posso viver sem a tua presença. Deus, eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso fazer nada de correto. Eu não posso fazer nada de bom se o Senhor não estiver comigo, a me dirigir, a me orientar, a me guiar, porque eu dependo do Senhor. Isso é ser pobre de espírito. É por isso que Jesus, ele exalta esse caráter do ser humano, que é o caráter de depender de Deus, que é o caráter do pobre de espírito. Jesus exalta e diz: felizes são os pobres de espírito. Isso é um dos segredos para a felicidade. Enquanto muitas pessoas estão correndo atrás da felicidade, aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem sua dependência de Deus, esses são ricos de espírito. Então esta é a nossa palavra neste dia, neste vídeo, e pedimos que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar agora e pedir que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser alguém sempre pronto a empobrecer o espírito e calar a sua carne, calar aquilo que está dentro de você, que é do ser humano, que é do pecado, que é daqueles que estão afastados de Deus, e deixar prevalecer a rica, poderosa, abençoadora vontade de Deus. Vamos orar neste momento e pedir que Deus possa estar nos abençoando. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando uma porção da Tua Palavra. Como é maravilhosa a Tua Palavra, como a Tua Palavra é linda, como a Tua Palavra faz diferença na nossa vida e no nosso coração. Muito obrigado pela Tua rica e doce Palavra. Pai, nós queremos agradecer, porque nós podemos alcançar a plenitude espiritual que o Senhor deseja para cada um de nós. Isso é possível a cada um de nós. E nós temos a ajuda, o auxílio do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a mim, ajuda os meus amigos, os meus irmãos que estão me ouvindo nesta hora. Cada um de nós nos ajuda a sermos cada vez mais pobres de espírito e alcançarmos as coisas do reino dos céus. Que sejamos, ó Deus, felizes com a vida que o Senhor nos oferece. Dá-nos paz, dá-nos sabedoria, derrama mais da Tua graça sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra de Deus para o seu coração. Olha só, não se esqueça, queremos lembrar você, dê um like no nosso vídeo lá no YouTube e também vá lá no YouTube e inscreva-se no nosso canal. Isso vai abençoar a sua vida e vai nos abençoar.